ele virá me buscar, Felipe. Quando eu fecho os meus olhos, eu vejo o cachorro rosnando e olhando para mim. Durante algumas noites no ano, eles vêm à Terra buscar a alma daqueles que assinaram um contrato eterno com o diabo. Conhecidos como bestas sobrenaturais que transitam entre os mundos cumprindo uma função sombria de tomar aquilo que o ser humano possui de mais valioso, sua alma. Existe um conhecimento comum em algumas culturas que contam sobre criaturas das trevas que seriam encarregadas por buscar seres humanos que um dia fizeram pactos com alguma entidade ruim. Tais criaturas podem ser chamados de cachorros do inferno, porém, existem outros nomes para esse monstro. Na mitologia grega foi denominado de Cérbero, um cão de 3 cabeças que guardava as portas do mundo inferior, denominado de Hades. Na série de televisão Supernatural, eles são descritos como cães do inferno, que seriam invisíveis aos olhos humanos comuns, mas para aqueles que fizeram um pacto com as trevas, sua identidade seria revelada como um cão grande e raivoso. Aqui no Brasil, muitas histórias do chamado Cão da Quaresma circulam em cidades interioranas até os dias de hoje, e é um relato sobre ele que iremos abordar a seguir. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Tema de hoje: Cão da Quaresma. Relato de Judite, 52 anos. Oi, meu nome é Judite e hoje eu tenho 52 anos. Eu trabalho no comércio local da minha cidade como vendedor e recentemente vivi algo que mudou totalmente a minha visão sobre a vida. Moro em Feira de Santana, na Bahia, desde que nasci. A cidade aqui é grande, muito bonita. Infelizmente, a insegurança tem tomado conta de tudo, mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança, brincávamos até tarde nas ruas sem a menor preocupação. Hoje em dia, isso não é mais possível. Porém, aprendi que existem perigos escondidos no nosso mundo que muitas vezes julgamos inexistentes, e acredite, é deles que devemos ter medo de verdade. Bem, minha história começa quando eu ainda era criança. Aqui somos 4 irmãos, e quando meu irmão mais novo nasceu, o Afrânio, ele nasceu prematuro, de 7 meses. Era tão pequeno que cabia dentro de uma caixa de sapato infantil, sem exagero. Eu me lembro bem, pois sou a mais velha. Na época eu tinha 9 anos de idade. Mamãe passou mal no fim da tarde de uma sexta-feira santa de 1980, e meu pai já chamou a parteira. Ela deu à luz em casa mesmo, e todos pensamos que Afrânio não resistiria, pois a mamãe já tinha perdido um bebê antes pelo mesmo motivo, nascer prematuro. Afrânio não conseguia respirar, parecia que ele não sabia como respirar na verdade. E apesar de ser muito criança, eu me lembro com clareza daquele bebezinho ficando roxo, sem ar, fazendo força para respirar. Era de cortar o coração. Minha mãe pediu para chamar o padre, mas meu pai saiu e só disse que voltaria com a solução. Se passou algumas horas, meus irmãos foram deitar e eu fiquei no quarto com a minha mãe, o bebê e a parteira, que estavam auxiliando minha mãe até minha avó chegar de Salvador. Antes do meu pai retornar, Afrânio foi ficando corado e conseguindo respirar. Meu pai demorou muito para chegar. Eu adormeci na cama deles e quando o dia amanheceu, meu pai chegou. Lembro que o Afrânio parecia estar bem. Atribuímos ao milagre, fizemos uma missa de agradecimento alguns dias depois e meu irmão cresceu saudável feito um touro. Ele nem gripava. Minha mãe tentou enviá-lo para um seminário católico, mas ele não quis não. Casou cedo e já é pai de 2 adolescentes. Infelizmente, a mamãe faleceu antes disso. Ela teve complicações emocionais e partiu já há quase 10 anos. Como eu sou a única solteira dos 4 irmãos, o papai veio morar comigo. Ele já tem idade e precisa de companhia. Foi aí que eu soube de toda a verdade sobre o milagre repentino que vivemos quando Afrânio nasceu. Nós, católicos, respeitamos muito o período de Quaresma, pois ela representa 40 dias antes de nosso Senhor Jesus Cristo ir para a cruz. Pelo menos é isso que eu aprendi desde pequena.
Em 2022, a quaresma começou do dia 2 de março. Esse foi o ano que meu irmão Afrânio completou 42 anos. Meu pai já morava comigo e eu estava notando muito diferente. Ele pedia para ficar mais tempo com os netos, começou a me abraçar mais do que o de costume. Primeiro eu pensei que, como ele está com quase 84 anos, era só velhice mesmo, o deixando mais carente. Mamãe já tinha partido faz tempo e ele deveria sentir muita falta dela. Em meados de março, tudo ficou pior. Ele parou de ver TV, ficava olhando para o nada, calado. Eu pegava chorando às vezes. Marquei uma consulta porque eu achei que ele estava com depressão, mas o velho era teimoso e não foi. No dia 2 de abril, os pesadelos começaram. Eu acordei à noite com meu pai gritando. Algumas vezes eu ouvi dizendo: vai embora, não está no tempo ainda, vai embora. Graças a Deus e a Nossa Senhora eu entrei de férias no mês de abril e pude observá-lo mais de perto. Era dia 7 de abril e meu pai surtou. Eu estava vendo TV e ele começou a gritar dizendo: desliga, desliga, ele está falando, desliga. Ele se debatia, chorava, tampava os ouvidos igual uma criança. Eu desliguei a TV assustado, pensando que ele poderia estar tendo um surto psicótico. Quando a TV foi desligada, ele se acalmou, segurou minha mão, olhou dentro dos meus olhos e me disse: eu vou morrer em breve, eles vão vir me buscar. Eu concordei com isso, mas eu não imaginava que ficaria tão atormentado assim. Meu pai me contou que quando Afrânio nasceu prematuro, ele não iria suportar perder mais um filho. Papai sempre foi aquele tipo de homem carinhoso, durão por fora, mas uma manteiga derretida por dentro. Ele contou que saiu aquela noite e foi atrás de um conhecido na cidade que fazia pactos de qualquer tipo. E ele passou a noite com o tal homem fazendo um acordo pela vida de Afrânio. Segundo ele, se o menino sobrevivesse e crescesse saudável, no mês e ano que Afrânio completasse 42 anos, que era a idade que meu pai tinha na época do pacto, a sua alma seria buscada pelo cão da quaresma para servir a um demônio de nome Chofre, pela eternidade. Meu pai disse que a data limite seria no último dia da quaresma, no caso daquele ano, dia 14 de abril. Mas que ele vinha sonhando com um cachorro grande de cor preta e olhos verdes, que falava dentro da cabeça dele que sua hora estava chegando. Quando a TV era ligada, ele ouvia só rosnados enfurecidos da criatura e isso o apavorava. Eu reuni meus irmãos e contei tudo para eles. Todos eles, assim como eu, pensamos que o papai estava surtando, ou como dizemos aqui, caducando. Então nós decidimos esperar a quaresma passar para ele ver que nada iria acontecer e depois levá-lo ao médico à força. Felipe, um dos meus irmãos, tentou conversar com o papai sobre isso. Porém, o papai respondeu para ele: ele virá me buscar, Felipe. Quando eu fecho meus olhos, eu vejo o cachorro rosnando e olhando para mim. Os pesadelos aumentaram. A TV não podia mais ser ligada e meu pai estava cada vez mais distante e calado. No dia 14 de abril de 2022, uma quinta-feira, estávamos almoçando juntos por volta do meio-dia. Aquela noite, meu pai tinha dormido bem. Ele não teve pesadelos e até tinha conversado um pouco comigo. Durante o almoço, eu ouvi um cachorro latindo na porta do meu apartamento. Eu estranhei muito, pois meus vizinhos têm um gato e o outro um cachorro pequeno, e aquele latido que eu ouvi era forte e alto, era de cachorro grande. Na hora meu pai disse: ele chegou. Eu te amo, filha, amo todos vocês. Eu falei: pai, e se algum cachorro que fugiu e veio parar no nosso andar? Quando terminei de falar, ouvi um impacto na porta do apartamento. Eu não sei explicar, um barulho seco, baixo, porém bem marcante. Meu pai arregalou os olhos e disse: ele é ainda mais feio do que nos sonhos. Quando ele disse isso, desmaiou na cadeira. Eu chamei a ambulância, liguei para os meus irmãos, mas já era tarde demais. No atestado de óbito, a causa foi infarto fulminante. Mas eu sei que foi um cão da quaresma que veio buscar a alma do meu pai, devido ao pacto que ele tinha feito há 42 anos atrás. Agradeço se o meu relato for para o canal de vocês. Minha intenção é alertar a todos que não caiam na besteira de se entregar a forças ruins, mesmo que isso pareça uma solução naquele momento. Uma hora a conta chega. Comente o que você pensa sobre isso. Deixe seu like e considere se inscrever. Obrigado por assistir. Até a próxima.